Olá, muito obrigado por nos receber em sua casa e participar conosco do Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, com pessoas muito especiais. Sempre um bate-papo franco, aberto, sem censura. Hoje temos uma convidada para lá de especial, uma pessoa cuja história está entrelaçada com a história educacional de Caratinga, com papel marcante e fundamental na implantação e direção de escolas tradicionais do município, mas muito mais do que isso, de uma vida inteira dedicada ao setor. Um esforço árduo, longo, mas acima de tudo de muitas histórias e fascínio pela arte de ensinar e de propagar a educação. Eu diria que a entrevista de hoje é imperdível e o convido para ficar quietinho aí no sofá. Não saia daí, nós voltamos já já em 1 minuto. Olá, você que nos acompanha aí pela UNEC TV e também pela TV Sistec, que agora é também a nossa retransmissora. Estamos recebendo hoje aqui, no começo de conversa, uma convidada super especial. Ela é educadora nata, destaca-se pela firmeza em seus posicionamentos e por seu comprometimento com a educação. Teve papel fundamental na implantação da Escola Professor Jairo Grossi, educandário que dirigiu com maestria por cerca de 15 anos. E hoje é presidente da FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga. Professora Catarina Miriam Angeli, dona Miriam, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da UNEC TV. Prazer. Prazer é meu. É um prazer, uma honra, uma alegria muito grande recebê-la. Eu falei ali sobre a firmeza do seu posicionamento, fiquei imaginando aqui. A senhora é de descendência italiana por parte de pai e libanesa por parte de mãe. E isso justifica esse conceito que a dona Miriam tem de ser um general de saia e de ser doce como mel? Hein? No seu pensamento né? Não. Mas meu pai era uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, mas muito enérgica. Minha mãe, libanesa, um doce, né? Minha mãe era um mel. E normalmente os italianos é que são mais bom-vivantes. Mas o papai era assim, muito enérgico, mas muito alegre. Muito alegre. Outro dia, eu conversando com o Edson Bolari, ele me falou, você, seu pai, sem tirar nem pôr. Ele fala isso. Né? A senhora veio de uma família de quantos irmãos, dona Miriam? Nós éramos 6 irmãos. 6 irmãos. 6 irmãos. Vivos são quantos? 5. 5 vivos. 5 vivos. E todos nascidos em Caratinga? Todos nascidos em Caratinga. E como que se deu? Como deu chegada? Naquela casa onde eu moro hoje. E a família dos seus pais chegaram a Caratinga? Minha mãe, ela nasceu em Laranjeiras, no estado do Rio. Muito bem, carioca, sua mãe. Ela nasceu em Laranjeiras, no estado do Rio. Tá. Uma cidade chamada Laranjeiras. Né? É Papagoiaba, eles chamam. O meu pai nasceu em Campinas, em São Paulo. Muito bem. O pai dele veio, né, naquela época de imigrantes italianos. Para cá, com muita dificuldade. E os pais da sua mãe, do Líbano também, chegando foram pelo Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro. Depois foram para o Rio, Raul Soares, de Raul Soares, Caratinga. Caratinga. E o papai veio de Niterói para Caratinga. Os filhos todos nascidos em Caratinga? Em Caratinga. E a família aqui mexeu com o quê? Comércio? O papai era comerciante. Comerciante. E o meu avô também. Também. O primeiro posto de gasolina foi dele com o senhor Pedro Salim, eram sócios. E ele vendia, era revendedor da Chevrolet. Muito bem. Na sua mãe tinha essa questão de não gostar de ser chamado de turco? Porque os turcos, né, os libaneses, Caratinga, nós já tivemos vários libaneses que passaram por aqui com comércio, e quando você falava, fulano é turco não, libanês. A minha mãe era descendente de libanês, meu avô veio do Líbano. Do Líbano mesmo. Que está lá pertinho da Turquia, né? E a minha avó era libanesa, mas foi criada em Damasco, com a madrinha dela. Muito bem. Depois voltou para o Líbano e conheceu meu avô. A senhora tem boas histórias do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Foi interna do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Fui. Que é onde funciona hoje a sede da fundação que a senhora preside. Eu fiquei ali até a construção daquele primeiro bloco, onde tem hoje o auditório Professor Celso, e em cima era o nosso dormitório. E ali embaixo o refeitório. Ali já era o refeitório das irmãs mesmo? Não, o refeitório nosso, das alunas. Das alunas. Das alunas. O refeitório das irmãs era diferente.
Porque ali era um prédio velho. Onde é o estacionamento hoje, era um pátio. Onde, quando a gente levava uns castiguinhos, né? Tinha que ficar isolado ali. No do recreio, a gente não ia para o recreio com as outras colegas. Tinha que ficar ali, do lado. E eram quantos internos lá? Eram 60. 60. Que bagunça boa, hein? Era ótimo. Bagunça bom boa. Demais. Eu me lembro ainda quando eu cheguei a Caratinga, eu era pequena, mas estudei ali, fiz o primário no colégio, já no Menino Jesus de Praga. Mas que ainda era dirigido pela irmã Ana Lúcia, que tinha sido freira, né, dessa congregação aqui, eu acho que sim. A irmã Ana Lúcia? Não, ela era freira naquela época, ela saiu depois. Ah, então. E eu me lembro das meninas todas uniformizadas, né? Aquela saia, com blusinha para dentro, gravatinha, era um desfile em Caratinga, era coisa bacana, luvas. Era o sapato, o sapato era o sapato de verniz, para desfile, né? De verniz preto, muito alinhado. O hino nacional cantado de vez em quando no parque, todo dia. Toda sexta-feira. Hasteava a bandeira. Isso. E a gente achava ótimo. Esse período eu peguei. E a gente achava ótimo no internato, no colégio, porque a primeira aula sempre era de português e a professora era brava demais, então a gente perdia uns minutinhos de aula. Para nós era uma maravilha. O que determinou, o que foi determinante para a senhora partir para a área educacional? Antes de falar de todo o seu trabalho, mas resolveu ser professora, por que ser professora? Engraçado, acho que eu não resolvi, não. Resolveram? Foi uma coisa espontânea. Eu estava no colégio, a irmã me falou assim, tem uma turma à noite, está precisando de professora, você não quer dar umas aulas, não? Eu falei, mas à noite, na hora do recreio, né? Isso já tinha terminado o normal? Não tinha. Tá. Miriam, vai. Eu fui, entendeu? Depois eu me formei, a irmã pediu que eu continuasse lá no colégio, fui professora lá durante 3 anos, depois eu me casei e fui para o Princesa Isabel, né? Lecionar. Lecionar no Princesa Isabel. Você foi professora, então, no Princesa Isabel. Princesa Isabel, de uma classe especial, de 15 alunos especiais. Naquela época não tinha método para aquilo, a gente não sabia nada, não tinha experiência. Mas era aluno com dificuldade de aprendizagem? Era, aluno deficiente mesmo, com problemas sérios. Que hoje a gente é o conhecido TDAH, mas que naquela época não tinha nem diagnóstico para isso? Não tinha nada. Era o aluno que não conseguia aprender, que chamava. Então, quando eu fui, era a dona Petrina, depois veio a dona Ida. E a dona Ida tinha feito curso lá em Belo Horizonte, no Instituto de Educação, com a cabeça toda moderna, né? E falou, tem que aplicar o pré-livro. Eu falei, como é que eu vou aplicar pré-livro com essa turma de 15 anos? Começar do global? Como é que eu faço? Aí eu desobedeci. Eu comprei umas cartilhas, levei para a sala, fechava a porta para ela não ver. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. E dei para ele, chamava... Era uma cartilha de Teobaldo Miranda Santos. E, então, criança brasileira. E eu ensinei para os meninos. Não era uma soletração, né? Era um ajuntamento de letras, né? Isso. Eu falava assim, essa letrinha aqui é A. Então, bonitinha, né? É A. E essa outra aqui, B, bonitinha, né? Então vamos pôr o B primeiro aqui. B. Olha o A. E o B com A? Bá. Para ensinar a criançada ali. Como é que eu ia ensinar um pré-livro que era o tal de Lili? Eu me chamo Lili. Eu gosto muito de doce. Você gosta de doce? Eu gosto tanto de doce. Primeiro dia de aula, apresentar isso para o aluno. Tinha mais rigor? O professor era... Vou nem chamar rigor. Ele tinha mais amor à causa? O professor? Muito. Porque hoje só não vai encontrar um professor fazendo isso por conta dele, não, né? Ele tem um método a seguir, se está bom ou não, ele também não se importa com isso. Quer dizer, a gente tinha vaidade, né? De querer ser a melhor, de querer dar resultado. Mas também não tem uma interferência da educação que a senhora recebeu? Quer dizer, tem, claro. A sua minha formação toda veio das irmãs Carmelita. Eu entrei no Colégio do Carmo com 5 anos. Na época chamava Jardim de Infância. Eu fui colega do Tunico, conhece o Tunico? Irmão da Célia Araújo. Célia Araújo, muito bem.
Fui colega dele, no infantil. E saí do colégio no 3º ano. Muito bem. Né? Então, assim, toda a formação que eu tive foi das irmãs Carmelitas. Eu falo toda essa minha bravura que eles falam, Dona Mira é brava, Dona Mira é enérgica, eu herdei dali. Você já falou da vaidade e tinha também do reconhecimento, né, que a população tinha do professor. O professor era respeitado, né? Muito respeitado. Era uma autoridade, não é? Era autoridade. Mesmo quando eu fui para o Engenheiro Caldas, o pai chegava lá e falava comigo assim, Dona Mira, só para fazer o que a senhora quiser, é da senhora. É com a senhora. O professor mandava, né? Mandava. Né? Eu acho até que não devia mandar tanto. Entendeu? Mas o espírito da época era aquele. Mas isso demonstrava um reconhecimento muito grande pelo trabalho dele. Muito. De professora a diretora de escola, eu quero falar sobre isso, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Não saia daí, a conversa está muito boa aqui com a professora Miriam Angeli, ela que é presidente da Fundação Educacional de Caratinga e que nos dá o prazer hoje dessa visita, uma entrevista muito agradável. Não saia daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a presidente da Fundação Educacional de Caratinga, professora Catarina Miriam Angeli, a Dona Miriam. Dona Miriam, casada com seu Jesus. Jesus. Quantos filhos, Dona Miriam? 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. 3 mulheres e um homem. Um homem. Todos formados? Todos. Graças a Deus. Alguém na área educacional trabalhando como professor? Não. Maria do Carmo, que é psicóloga, né? Mas só de vez em quando. Só de vez em quando. Está fazendo doutorado. Tá. Bacana. Mas doutorado vai acabar caindo na universidade. As pessoas fazem para poder... Eu sei que o mestrado e o doutorado faz para aprimorar mesmo, né? Mas aí não tem jeito. A universidade não deixa ficar fora. Exato. 8 netos e 2 bisnetas. É mesmo? Muito bem. 62 anos de casada. É casada. Bem casada. Graças a Deus. Graças a Deus. Dona Miriam, a senhora foi diretora de escola durante 25 anos, né? Sua primeira escola que a senhora trabalhou, que é a escola Engenheiro Caldas? Engenheiro Caldas. Eu fui diretora antes, 2 anos, de um curso primário do ginásio Nossa Senhora das Graças. Muito bem. Aí depois eu estava no Princesa Isabel quando fui convidada. O professor Armando foi diretor? O professor Armando era o diretor. Muito bem. Essa escola que a senhora foi, essa Engenheiro Caldas, só foi diretora há 25 anos, foi arrumação política? Fui convidada por políticos. Por político. Seu Orvídio Oliveira, doutor Isado Souza Lucas e Ana Felícia Provetti. Eles foram à minha casa, conversaram, e eu estava no Princesa Isabel, trabalhando lá. Eu falei, aceito, desde que não haja ingerência política. Não quero assim, bilhete, falei, não quero bilhete, não quero telefonema, não quero... Aceitam. Cabide de emprego. Aceito desse jeito, do jeito que eu sou. E aceitaram? Aceitaram na hora. Nunca mandaram um bilhetinho? Nunca. Arruma um emprego para essa menina para mim? Nunca. O seu Orvi foi muito ético, muito doutorizado também, nunca. Só tinha quantos anos, se o senhor perguntar nessa época? Na época diretora. Que eu fui diretora, eu tinha 20... Muito nova. Acho que 29 anos, 29 anos. Mas já devia ter essa rigidez e tinha coragem, né? Tinha. Já tinha a coragem que tem hoje. Eu tenho, né? eu falo sempre, eu tenho medo de 3 coisas. Rato, cobra e avião. O resto não tem não. Bacana. Há pouco tempo eu conversava com o pessoal de clube de serviço e a gente estava falando sobre uma criação de uma fundação cultural, eles estavam falando. E eu sugeri até, falei, a gente podia ter uma fundação como forma de buscar dinheiro, né, para a cultura que nós não temos em Caratinga. Um desses membros do clube de serviço falou assim, e aonde é que a gente vai arrumar outra Miriam Angeli para ser presidente da fundação? Coitado, está enganado. Está correto. É com ela a firmeza que a senhora conduz as coisas. Que experiência é essa? 25 anos, diretora de uma escola. Foi muito engraçado, porque quando eu cheguei, eles falaram assim comigo. Eu falei, e onde é o prédio? Onde é a escolinha da cooperativa do DNR? Eu falei, a escolinha da cooperativa do DNR, como é que eu faço para entrar lá? Ali é uma escola. Não, o DNR vai ceder
o prédio. Eu falei, e carteira? Tem poucas. Mas funcionou, então, primeiro no DNR mesmo? Onde está o fórum, aquela região? Não, ali, onde é a Casa dos Murta, ali na esquina. Ah, muito bem, uma casa. Muito bem. Mas acontece que a demanda foi muito grande. Aí tinha a casa do seu Udério Bonsebente, na outra esquina, onde tem uns bares, umas coisas ali. Aí ali tinha uns cômodos vagos. Nós alugamos. Mas o Estado disse que não pagava. E os professores, como é que nós vamos fazer? Vão pagar? Então, os professores pagaram? Pagavam. Era muito amor à causa mesmo, né? Demais. Era diferente. Então, parece incrível um negócio desse, né? Aí carteira, onde que nós vamos fazer? Aí eu fui lá no Padre Colombo, falei, Padre Colombo, escola aí, e como é que nós vamos fazer sem carteira? Aí ele foi comigo ao DNR, e então nós conseguimos as carteiras, carteira lá na residência. Tinha um motorista lá chamado, como é que é? Eu até falei o nome com os meninos, esqueci o nome dele agora. Coringa. E o Coringa, eu entrei no caminhão Coringa e fomos lá na residência, buscamos carteira, utensílios e viemos para então, aquele terreno é um terreno que pertenceu ao santuário, então? Onde funciona a escola? Onde funciona foi o santuário que doou 1.200 metros para ali. Bacana. Depois ele doou mais 1.200. Chama a atenção. Mas ele é lá embaixo, era embaixo ainda. Mas chama a atenção essa relação de amor dos sacramentinos com Caratinga, né? Porque eles chegaram, foram muito bem recebidos, mas eles receberam o terreno para a escola, para uma outra escola abaixo, para um posto de saúde, para uma capela velório. Quer dizer, com eles não tem pão duragem, não, né? Eles cederam mesmo. Mas aí a escola começou assim. E foi interessante que depois o Padre Colombo conseguiu reaver esse dinheiro nosso do aluguel, mas os professores falaram, nós estamos precisando de uma geladeira, nós já pagamos mesmo, vamos comprar uma geladeira. Bacana, hein? Porque não tinha, né? Então, assim, foi uma história, eu falo que a história do Engenheiro Caldas é uma história de amor. De amor. Sabe? Aquela escola foi toda construída por mutirão. É mesmo? Ué. A própria comunidade ajudava? A própria comunidade. Aos sábados, nós íamos para lá, o Padre Colombo, já na missa do domingo anterior, já anunciava que tinha trabalho, já convocava, né? E os pais iam e trabalhavam. Com pedreiro, ajudante, todo mundo. E o material também, recebendo doação da comunidade? Também. Tem até uma história interessante, mas já foi mais tarde. Quando nós resolvemos instalar ali uma sala para deficiente auditivo, esses meninos estavam na PAI. Eu falei, como é que esses meninos vão ficar na PAI? Eles têm, assim, muita tendência a imitar. Eles não podem ficar lá. E foram atrás de uma opção de diretora e ninguém quis. A última fui eu. Aí falou, Meire e tal. Falei, eu não posso resolver sozinho, vou conversar com os professores. É uma coisa de louco, mas vão atender. Falei, mas onde nós vamos pôr esses meninos aqui? Põe na biblioteca. Nossa. E tinha uma professora, filha do doutor Mendonça, Maísa, foi minha colega. Estava no Rio, em situação irregular e trabalhando lá era Instituto de Surdos e Mudos, lá na Rua das Laranjeiras. Eu liguei para ela. Falei, nós estamos com um desafio aqui, você tem que resolver sua situação no Estado. Quem sabe vão unir o útil ao agradável. Se aceito, ela veio. Sabe? Veio e construímos uma sala, mutirão. Aí teve um dia que chegou lá, depois de construído e tal, o Lions, Geraldo Elísio ajudou muito. A filhinha deles estava lá conosco. Geraldo Elísio também é um professor, assim, por natureza, né? E o Lions nos ajudou muito. A laje foi feita por ele. Aí chegou lá o Bidico, era um construtor lá no santuário. Eu falei, não estou boa com você não, viu? Você veio me visitar agora? Depois que está tudo pronto aqui? Você é um construtor, não apareceu aqui? Ele falou, eu não ajudei? Eu falei, não ajudou, não. Ele falou, e os 500 tijolos que estavam lá na porta, que sumiram de um dia para o outro? Sumiram dele, o tijolo dele? Porque nós fizemos uma campanha de tijolo com as crianças. Falei, só um tijolo. Eu achei engraçado, porque está parecendo assim, aquele tijolo furado. Todos iguaizinhos, novinhos. Falei, meu Deus, esses meninos estão pobrezinhos. A meninada começou a roubar o tijolo do Bidico. Roubar o tijolo do Bidico todo. Não, Miriam, tinha reclamação de salário, não, do professor. 25 anos dirigindo professores, isso não era um problema rotineiro para a senhora, não? Interessante. Você acredita que quando nós, depois do Bias Fortes,
veio o Israel Pinheiro. Não, Magalhães Pinto, veio o Israel Pinheiro. Magalhães Pinto pagava em dia, inclusive instituiu o 13º. Uhum. O Israel Pinheiro ficava 6 meses sem pagar. Nossa. As professoras falavam, conversavam e tal. Dona Mia, está difícil. Eu falei, está difícil mesmo. Mas o que nós podemos fazer? Você tem outro emprego? Não tem. Então vamos ficando. Um dia vai resolver, ele vai ter que pagar. E assim, você... A gente era abençoada mesmo. Era muito amor à causa, né? A senhora, depois de 25 anos como diretora, certamente teria aposentado. Aposentei. Né? Mas depois disso ainda foi trabalhar muito, foi ajudar a fundar uma escola, que é a Jairo Grossi. Como é que a senhora foi parar na Jairo Grossi? Eu fiquei mais ou menos 1 ano parada. Eu fui num botequim ali na esquina ali da ponte ali da rua Catarina Cimento, conto com o professor Celso. Falei, estou precisando de uma diretora. E eu dei o seu nome. Eu falei, diretora para onde? Ele falou, escola que nós estamos fundando, escola professor Jairo Grossi, na FUNEC. Aí eu conversei lá em casa, quem sabe, você ainda tem muito para dar? Bom, quem sabe você vai dar bem, vai se dar bem lá. Aí eu fui, conversei com eles. Primeira coisa que eu falei com eles, eu aceito como uma condição que se eu estiver extrapolando, que eu estou acostumada a mandar. Eu era dona do pedaço lá em cima. No Engenheiro Caldas. Eu era dona do pedaço. E lá no estado, ninguém mandava em mim, não. Ninguém mandava, não. O inspetor ia lá, estava tudo certo. A delegada de ensino era a Neuza Glória, ela me deu muito apoio, foi excelente para mim, muito boa. Então, assim, eu tinha tudo e eu estava acostumada a mandar. Você imagina ir para uma escola onde tinha professor Celso, professor Antônio, que eram os donos, né, do pedaço. Falei, se eu extrapolar, se eu começar a mandar muito, vocês puxam minha orelha. Falei com eles. Nós vamos falar mais sobre Jairo Grossi, que foi um desafio para a senhora. Nós voltamos já. Estamos de volta. Você que chegou aí agora tem a oportunidade de assistir o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E hoje com a participação fantástica aqui da professora Miriam Mangelli. Dona professora Miriam Mangelli, nós terminamos o segundo bloco e a senhora falou que quando chegou na Jairo Grossi, lá já tinha os donos do pedaço, que era o professor Celso, o professor Antônio, que eram os diretores, né? E hoje a senhora me permite dizer, a dona do pedaço, porque é a presidente da Fundação Educacional de Caratinga. Fala para nós o que significa para a senhora a FUNEC, Fundação Educacional de Caratinga. Primeiro, eu não sou dona do pedaço. Eu estou presidente, num mandato de 2 anos, que me reelegeram por mais 2. Então, eu não sou dona do pedaço. Deixar bem claro isso aí. Porque a FUNEC, ela tem a Assembleia e o Conselho. A Assembleia elege o Conselho escolhe o seu presidente. Então, assim, falar, a dona Miriam é dona do pedaço? Não. Eu não posso agir sozinha. Eu tenho um conselho e tenho uma assembleia que me dá respaldo. Eu nada posso fazer sem ouvir o conselho e a assembleia. Então, dona do pedaço. Bacana. Dona Miriam, conselho diretor, ele é atuante? É atuante. Ele está chegando junto e eles estão sempre reunindo. Nós estamos nos reunindo assim, sempre a gente tem que reunir de 2 em 2 meses, mas até mais. E quando, por exemplo, o doutor Eury não pode ir à reunião, a gente vai à casa dele, faz a reunião lá, faz a reunião lá no seminário com o senhor Raul, faz lá na sala dos pioneiros, e a gente tem reunido muito, no sentido de ajudar o professor Antônio na administração, porque a FUNEC hoje é muito grande, e ele sozinho, não é? Às vezes ele
precisa da nossa ajuda. E nós estamos chegando junto, não só o Conselho, quanto a Assembleia. A Fundação que, sob a sua gestão, cresceu ainda mais, né? O CASU, que tem uma importância muito grande para a comunidade toda, e a UNEC TV, que chegou para somar aí com mais uma mantida da Fundação. Quando eu cheguei à presidência, o CASU já havia sido iniciado na época do Dr. Francisco. Sim, mas estava ainda incipiente, né? Ele hoje é uma proporção muito grande. Eu posso dizer que hoje o CASU é o menino dos nossos olhos. Está muito bem administrado e nós estamos assim, com vários projetos. Agora, aquele cartão saúde, eu tenho certeza que vai dar muito certo. Nós estamos assim com muitas adesões, né? E é um desafio. É um desafio. Ele é um hospital dia, né? O atendimento muito bom. Outro dia até disse para a Daniela, eu tenho muito medo, porque nós estamos crescendo muito e o atendimento, a gente tem que prestar muita atenção nesse atendimento, ter muito cuidado, porque o crescimento está muito grande, né? Temos a unidade 3, com aquele centro de reabilitação, que é aqui no interior, parece que é inédito, que é o primeiro, né? Isso. Muito bom. E, então, assim, não é na minha presidência, é consequência do crescimento da FUNEC. Educação. Fala para nós. Ontem, hoje. Todo dia, né? Todo dia. Está em evolução. Né? Está em evolução. E ela é tão rápida que às vezes a gente deixa de entender algumas coisas. Inovação. Ah, que beleza. Eu estou com muita esperança nessa inovação que você começou e vai continuar, não é? Tenho certeza. E eu torço para que isso aconteça. Muito bem. Principalmente na FUNEC, né? Aluno. Aluno é muito engraçado, né? O aluno de ontem, o aluno de hoje, o aluno de amanhã, sempre é o mesmo aluno, né? Só que antes havia o aluno mais... Ele era mais filho, né? Ele era mais filho. Ontem ele era o aluno. Hoje ele é mais independente. Nós falamos sobre a responsabilidade do professor e o amor do professor antigamente. E é claro que hoje nós temos vários professores que ainda têm esse mesmo amor, que têm muita responsabilidade. Mas a senhora falou em um aluno diferente. Os pais são diferentes? São. Muito diferentes. Muito diferentes. Porque antes você procurava um pai, e os pais podem até depois me censurar, mas não tem importância não. Eles precisam de ouvir isso. Antes você chamava um pai, ele vinha, conversava com você. Hoje a nossa dificuldade é encontrar um pai para falar sobre o filho dele. Quantas vezes a doutora Sônia foi à escola para conversar comigo? Várias vezes, né? E várias outras. Hoje é muito difícil. Hoje é muito difícil. O pai quer entregar o filho para a escola, achando que o problema é a escola, que a escola é que tem que resolver todos os problemas. Não. A escola não. A escola é um complemento. A escola ajuda na educação do filho, claro, na formação, mas ela não é responsável por tudo. Então, hoje, houve uma mudança, uma inversão de valores, impressionante isso. Dona Mira, professor. Hoje ele é mais profissional. Mais que antigamente? Ele é mais profissional. Muito bem. Antes, ele era pai, mãe e o professor. Hoje ele é profissional. Hoje ele faz da parte dele, né? Acabou. Falar em futuro... Sei que os professores não vão gostar muito, não, mas a realidade falar é essa. Em futuro, a gente lembra do passado, saudade da sala de aula? Não sei. Eu passei por tantas coisas, assim, fui professora primária, professora de alfabetização, professora de história, professora de educação para o lar, diretora. Para mim é tudo ser professora. Diretora é ser uma professora também. Eu acho que tudo isso engloba professor.
Dona Mira está cansada, não? De quê? Da vida? Não. Não, eu quero viver muito ainda. Desanimada com a educação? Desanimada? Também não? De jeito nenhum. Tudo tem jeito na vida. E com o Brasil? Aí tá uma gracinha, né? É. Tá uma gracinha. Tá uma gracinha. Eu espero que agora feche o Congresso, porque não vai ter mais ninguém para lá, né? Não vai porque sobrar. Vai todo mundo pro Lava Jato. O ritmo está esse mesmo. Aí... O ritmo tá. A Odebrecht aí com essa delação tá capaz de sobrar pouca coisa ali. Não vai sobrar nada. Vai sobrar pouca coisa. Então eu espero que feche o Congresso, que a gente tenha paz um dia, né? Amiga. Agora o Moro está muito sozinho. É o único. Eu acho que tinha que ter mais juízo ao lado dele, porque ele não vai aguentar isso, não. A nossa conversa é muito boa, vamos conversar nos despedindo, mas antes, a senhora tem um minuto para aquela Câmara aí, deixar seu recado, fazer suas considerações finais, aproveitar e deixar para os telespectadores os votos aí de um Feliz Natal. Eu não estou aqui em nome da FUNEC, não. Mas como eu estou presidente, eu quero desejar a todos os caratinguenses um Feliz Natal, um ano novo de muita alegria. Dona Mira, muito obrigado pela sua presença. Foi sensacional, gostei muito, viu? Bacana demais. Muito obrigado a você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Nesse programa sensacional que nós fizemos aqui agora com a professora Catarina Miriam Mangeli, a querida Dona Miriam, que é presidente da Fundação Educacional de Caratinga e que trouxe aqui toda a sua experiência fantástica aqui, compartilhando conosco. Muito obrigado por tudo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.